16 de junho, agora de 2021, eu estive presente no 6º Simpósio Mineiro de Educação Química, o famoso SMEC, que é um evento de educação química que acontece de forma rotativa entre as universidades federais de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade, eu submeti um trabalho onde eu pude explicar a partir de dados, a partir de análise de anais de um determinado congresso, o porquê que eu selecionei o meu recorte de pesquisa. Como cada apresentador tinha cerca de 10 minutos para fazer a exposição do seu trabalho, eu decidi fazer a captura de tela e mostrar para vocês. Então, o que vocês verão aqui é a apresentação desse trabalho, que em breve vai sair em anais do Congresso do SMEC. Quando sair, eu também vou divulgar para vocês. Mas, por enquanto, que eu mostre a apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. E também não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal se você não é inscrito. Vamos lá para a apresentação? Olá, boa tarde a todos. Como a Natália já comentou, o título do meu trabalho é Quem escreve as literaturas utilizadas nas pesquisas e ensinos, e eu fiz um levantamento bibliográfico das pesquisas apresentadas no ENEC. Então, eu sou aluno de doutorado, sou o primeiro autor desse trabalho, e a Daisy é a minha orientadora. Eu coloquei aí na apresentação também o meu @ do Instagram, porque hoje em dia a gente às vezes gosta de fazer uns stories lá, me marca lá nas redes, já vou explicar no final por quê. A minha apresentação eu vou fazer junto com esse meu primeiro slide. Eu sou formado em Química na Unesp, bacharelado em licenciatura, eu fiz mestrado em Química Orgânica, e antes de entrar no doutorado, eu comecei a fazer o bacharelado e a licenciatura em Letras na USP. E aí, nesse processo de ser uma pessoa que estava conhecendo uma nova área de conhecimento, que é a área da linguística e também da literatura, eu comecei a pensar na minha pesquisa de doutorado que fosse interdisciplinar, de modo que envolvesse essas duas áreas. Então, hoje faço doutorado no programa Interunidade Ensino de Ciências na USP, e o meu projeto, ele trabalha com Química e Literatura, mas pensando a educação das relações étnico-raciais. O que eu vou apresentar para vocês hoje, por isso que o título é Quem escreve as literaturas e ensino, da pesquisa e ensino, é porque durante esse processo de maturação sobre o meu projeto, eu comecei a pensar que existia uma lacuna que muitas vezes acontece de forma inconsciente, mas ela acontece e eu vou mostrar os dados hoje aqui para vocês. Bem, eu começo dizendo que do ponto de vista de pesquisa de interface ciência e literatura, eu não faço nada novo, porque não é nenhuma novidade alguém fazer pesquisa com essas relações, porque elas já existem publicações em trabalhos de congresso, em revistas científicas, então por isso que eu coloquei ali. Nessa perspectiva, é uma realidade. A pesquisa que trabalha essas duas áreas de saber, que é a ciência e a literatura, é uma realidade tanto no ensino de química, quanto no de física, quanto no de biologia. O que eu trago aqui é uma reflexão sobre aquilo que o Antônio Cândido apresenta sobre essa tríade da literatura. A gente na química, nós temos os nossos triângulos, de macro, submicro e relacional, mas a literatura também tem. Quando a gente pensa a literatura, é importante que a gente pense a obra, o autor e o leitor, que é o público-alvo. Geralmente, nos trabalhos de ciência e literatura, o foco está na obra, está no texto escrito. Isso por si só não é um problema. O problema é quando a gente começa a pensar no público-alvo e no autor, a gente pode trazer aqui novidades para esse campo de pesquisa, que é o que eu me proponho. Uma vez pesquisando quem são os autores dessas obras selecionadas, o que eu acabo identificando? Eu falo bastante, então eu fiz algo aqui bem sucinto, por conta dos 10 minutos, espero não ultrapassar esse tempo. Eu fiz um levantamento dos anos de 2004 a 2021, dos trabalhos do ENEC, que tratassem, de certa forma, dessa interface literatura e ciências. Eu usei o ano de 2004 porque, como eu falei para vocês, a minha pesquisa ela está dentro de um campo, que é o campo da educação das relações étnicos-raciais.
E nós temos como marco o ano de 2003, que é o ano que nós temos a implementação da Lei 10.639. Com isso, eu usei esse 2004 como um ano de referência e estou analisando até os anos posteriores. De 2021, como acho que boa parte aqui da comunidade sabe, né, o evento era para ser no ano de 2020, mas por conta da pandemia, esse evento foi para o ano de 2021, o ENEC de Pernambuco. Então, quando eu faço uma análise, né, aí a gente usa os termos indutores como literatura, literato, conto, romance, poesia, a gente acaba encontrando 24 trabalhos. E aqui tem um ponto importante, né, porque a literatura, o termo literatura, ele é uma palavra que ele tem um campo semântico muito alargado, porque vai parecer, por exemplo, revisão de literatura, que de fato não é a literatura que eu procuro. Então é preciso fazer uma leitura bem apurada por esses temas indutores e afinar bem. Um outro aspecto que é importante, observe que eu encontrei 24 trabalhos, mas eu só vou usar como referência 14 trabalhos. Por quê? Os 10 trabalhos restantes, geralmente é quando a literatura é produzida pelos alunos ou pelo professor que está ali, pelo pesquisador que está fazendo a pesquisa. E eu quero tratar especificamente das obras comerciais, então por isso que dos 24 trabalhos eu selecionei 14 trabalhos, e desses 14 trabalhos a gente vai encontrar 21 obras literárias, que são essas obras literárias que a gente encontra nas livrarias. E dessas 21 obras, nós vamos ter 18 literatos, porque em algumas obras, algumas obras são escritas pelo mesmo autor, né? 2 obras diferentes de um mesmo autor, é isso que eu quis dizer. Então nós temos aqui, quando eu pergunto quem escreve essas obras literárias que estão presentes nos anais do ENEC, nós vamos ter ali 18 escritores. E entendendo quem são esses sujeitos no mundo, a gente começa a pensar pelos marcadores sociais da diferença. A gente pode pegar aspectos de classe, raça, gênero, enfim. Eu trouxe 2 especificamente, que são mulheres. Então, dos 18 trabalhos que nós tivemos nos trabalhos de ENEC de literatura comercial, apenas 2 são mulheres, que é a Ruth Rocha e a J.K. Rowling. E apenas um negro, que é o Gilberto Gil. E aqui é um fato curioso que o Gilberto Gil ele é um compositor. Mas dentro do campo da literatura a gente pode trabalhar assim a canção como um gênero literário. E aí eu faço ainda uma outra análise, que é a questão de pensar norte global e sul global. Nesse gráfico, como a gente observa, a maioria dos escritores são brasileiros, nós temos 7. Só que com exceção de um angolano que aparece, que na verdade foi o meu trabalho deste ano de 2021, todos os outros são do norte global. Então são ingleses, aqui nesse caso tem autores ingleses, estadunidenses, noruegueses, italianos, portugueses e irlandeses. Então eu já fiz esse tipo de pesquisa com 2 congressos e essa é uma tônica. Quando não é brasileiro, o escritor selecionado é um escritor do norte global. E é por essa perspectiva que eu acabo trazendo para minha pesquisa esse olhar para tratar de autores africanos e afro-brasileiros. Aí na conclusão eu coloco o seguinte: é possível pensar a literatura como uma ferramenta de ampliação da visão de mundo. A presente pesquisa, porém, constata que essa ampliação de visão dentro da área de ensino é limitada, uma vez que opera de forma inconsciente a seleção de obras que são majoritariamente selecionadas são de homens brancos do norte global. Esse tipo de análise possibilita pensar em recortes de pesquisa que trabalhem esse tipo de interdisciplinaridade por uma visão decolonial e antirracista. O que eu apresento aqui para vocês, nós poderíamos fazer uma discussão um pouco mais aprofundada, como que, por exemplo, que o racismo estrutural ele entra na nossa área de pesquisa. Uma vez que os autores selecionados são majoritariamente homens brancos, e inclusive, se eu pego só os brasileiros, a gente vai ter majoritariamente branco, a gente pode depois discutir um pouco sobre esse assunto. Espero ter entendido aqui a minha proposta do porquê que eu seleciono esses autores. A minha pesquisa, eu trabalho com essas 3 obras, que é a Montanha d'Água Lilás do Pepe Tela, Água de Barrela da brasileira Eliane Alves Cruz e o Black Power de Jaquim
da escritora Kilsan de Oliveira. Se vocês querem saber um pouco mais sobre minha pesquisa, tem uma página no ResearchGate onde eu coloco todos os meus textos. Também agora eu estou nas redes sociais falando um pouco sobre isso. Vocês podem me encontrar no YouTube como Caio Fayad, no Instagram como Fayad Caio e também numa revista que eu edito que é a Boletim Antídoto. É isso. Não tira a máscara, tira o Bolsonaro. Isso que é importante.